Olá, amigos de Ideal Espírita. Olá, Casa Fraterna Chico Xavier. Que alegria nos encontrarmos nesse espaço virtual, nessa casa de luz, casa de amor, para falarmos a respeito das coisas de Jesus, da palavra do Cristo que nos ilumina, que nos consola, que nos sustenta diante das atribulações que vamos viver aqui na nossa vida, nesse mundo de provas e expiações e momentos que são também preciosos para o nosso espírito, para todo aquele irmão que está evoluindo consciente, porque todos nós que somos espíritas estamos evoluindo de forma consciente, porque a doutrina espírita nos traz informações, nos traz conhecimento, nos responde por que estamos aqui, qual é o objetivo da nossa existência e por que vivemos estes ou aquelas situações. Entendemos que tudo se dá para o nosso processo de evolução. A vida é projeto de educação para o espírito reencarnante. Mas a boa notícia é que Jesus veio nos contar há pouco mais de 2000 anos atrás, trazendo a boa nova, porque a boa nova é a boa notícia, que ninguém morre e que todos nós estamos caminhando para a felicidade que foi dada para nós no momento da nossa criação, simples e ignorantes. E a parábola do grão de mostarda, essa parábola vai trazer para nós muitas reflexões a respeito desse processo de evolução espiritual. Pois essa parábola que está em Mateus capítulo 8, versículos 31 e 32, está em Marcos capítulo 4, versículos 30 e 32, está em Lucas, capítulo 18 e 19. Ela vai tratar definitivamente a respeito da nossa evolução espiritual. Eu vou ler para vocês. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Ela é bem pequenininha, mas ela é cheia de elementos importantes para a nossa análise, porque as parábolas, essa metodologia utilizada por Jesus, elas são muito especiais. Toda a palavra do Cristo, ela contém aquilo que os físicos quânticos chamam de elemento quântico. E o que é o elemento quântico? O elemento quântico é aquele que vai se transformar à medida, de acordo com o olhar do observador. Ou seja, se transforma de acordo com o olhar de quem observa. A palavra do Cristo, ela tem ela tem um significado, ela tem uma importância de acordo com a capacidade intelectual, emocional, a capacidade emocional, intelectual, a vivência, a caminhada daquele que lê. Por isso Jesus fala: quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque a palavra do Cristo, ela nos desafia e ela nos convida ao estudo, para que nós possamos retirar dela todo o conhecimento, todo o suporte, todos os ensinamentos que vão nos sustentar a fé, a confiança, vão nos sustentar o nosso íntimo enquanto filhos de Deus. Então é importante que a gente realmente estude. E à medida que a gente estuda, a gente vai identificar mais e mais elementos importantes que foram falados em metáfora, porque Jesus, como mestre da humanidade, porque há um momento no seu evangelho que um dos discípulos o chama mestre, e ele responde: me chamais de mestre e o fizestes bem, porque mestre eu o sou. Nesse momento está Jesus aí falando para toda a posteridade a sua missão, que a sua missão é ensinar aqueles do qual ele é tutelado, né? Somos todos nós em humanidade tutelados por esse espírito de escola
esse espírito iluminado, aquele que é o nosso modelo e guia de conduta. Então ele veio nos ensinar essas lições que vão nos estimular, que vão nos impulsionar quando seguimos as suas pegadas, os seus passos nessa trajetória de evolução espiritual, que vai nos tornar mais capacitados, mais felizes e pessoas melhores e, consequentemente, vamos poder provar gradativamente da felicidade que Deus guarda para cada um de nós. Porque a felicidade, meus irmãos, também é uma conquista, né? Tudo é conquista. E a felicidade também é uma conquista íntima. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo aí adquirir essas qualidades morais que vão nos tornar cada vez mais capacitados e experimentados. Mas a parábola tem isso. Tem esse elemento quântico que nós temos que identificar. Por isso que nós utilizamos muito nas nossas palestras espíritas as análises das parábolas. É interessante porque eu descobri aqui alguns elementos lendo a obra do Cair Bachutel, que fala das parábolas. Ele traz o seu olhar. Eu estudei e também busquei o olhar de outros estudiosos e dessa forma a gente vai se construindo. Para isso que servem as palestras, para isso que servem os estudos no coletivo, para a gente se construir, né, juntos, né, com o meu olhar, o seu olhar e o olhar íntimo de cada autor, né, nós vamos aí construindo esse arcabouço, essa fé que Kardec afirma ser a fé racional. Porque, irmãos, existe uma grande diferença daquilo que nós aprendemos. Existe uma grande diferença entre o aprendizado e o conhecimento. O aprendizado é aquilo que está ligado ao conhecer, ao saber das coisas. Mas a doutrina espírita, ela nos propõe que nós alcancemos o conhecimento, acima do conhecimento, é o entendimento. A doutrina espírita, ela nos propõe que nós alcancemos o entendimento. E o entendimento, ele ocorre quando aquilo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente vai buscar, né, de pesquisa, vai realmente fazer sentido para o nosso mundo íntimo. Se o espiritismo faz sentido para você, é porque você já caminhou. E se você ainda está buscando encontrar sentido no trabalho que Allan Kardec fez, né, você está no caminho certo, porque não existe nada de mais vanguarda para examinar essas passagens de Jesus que muitas vezes podem ser enigmáticas do que o trabalho de Allan Kardec. Retornemos aqui a este momento iluminado do Cristo, no momento que ele fala dessa parábola para aqueles homens simples da Galileia, aqueles homens que ainda não tinham a condição de absorver os conhecimentos que nós temos hoje, depois que fomos aí blindados por grandes, né, espíritos, Allan Kardec como o divino emissário do próprio Cristo, né, para ser o intérprete o intérprete legítimo da sua palavra, né, e tantos outros irmãos aí que vieram engrandecer, né, os nossos conhecimentos e nos trazer, né, cada vez mais lógica e racionalidade para a palavra de Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo de guia, né, modelo e guia de conduta. E a sua palavra condutora, né, ela encerra enorme profundidade de conhecimentos que necessitamos ainda desvendar. Sim, estamos no processo de desvendar as palavras de Jesus, sendo Cristo mestre da humanidade, tendo a missão de ensinar sobre a complexidade da vida junto às leis de Deus que regulam a nossa caminhada. Ele utilizou das parábolas como instrumento pedagógico para trazer as verdades espirituais. Como foi dito, a parábola da mostarda ela é pequena, é uma parábola bem pequenininha, mas que ali encerram grandes verdades espirituais que Jesus apontou junto com outras parábolas. Porque, na verdade, quando Jesus fala da semente que é jogada no campo para que seja fertilizado na terra, e da terra germine uma plantinha, até a plantinha chegar na condição de árvore, Jesus está falando da nossa
evolução espiritual, criados lá simples e ignorantes da mão do Criador. Nós fomos criados tal qual livros em branco, né? E Deus, na sua divina misericórdia, Ele nos deu uma caneta e um livro em branco para que nós possamos escrever a nossa própria história. E ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas vivências, nós vamos nos construindo enquanto filhos do Pai. Todos únicos. Não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual a você. Justamente por sermos todos nós produtos, nós sermos resultados de tudo que vivemos, de tudo que sentimos, todas as experiências que aconteceram nas nossas encarnações, né? Todas as nossas alegrias, as nossas dores, os nossos traumas, tudo isso aí nos acompanha e nos constrói como únicos. E essa construção é a nossa identidade. Então, cada semente de mostarda, ela é diferente uma da outra. Se a gente olhar no microscópio, né, a gente vai olhar lá a sementinha, cada uma tem a sua digital, e somos nós os filhos do Pai. Somos essas sementes que fomos jogadas simples e ignorantes no campo. E o campo do Senhor é o universo. O Senhor do campo, né? O Senhor da colheita, Ele é Deus, e o nosso campo é o universo. E temos todos esses planetas para encarnar, e é o planeta Terra que nos abraçou, criado por Deus, com a sua justiça, com a sua amorosidade. É esse planeta que Deus criou para que nós pudéssemos fazer a nossa trajetória e a nossa caminhada espiritual. Bendito seja, meus irmãos, o planeta Terra. Bendito seja a nossa encarnação. Bendita seja todas as nossas vivências, todas as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos desafios, porque a vida é um projeto de educação para o espírito que é imortal. Bendito seja, irmãos, todas as nossas vivências, a nossa caminhada, os nossos acertos e também os nossos erros, que podem ser também, Deus deixa sempre a porta aberta para que a gente possa resgatar e acertar o nosso erro com acerto. Sendo, irmãos, que eu não posso deixar de falar que já existem muitos erros que nós, enquanto espíritas, conhecedores de tantas, né, das leis universais, as leis que regulam a nossa caminhada, conhecedores da importância da nossa encarnação na Terra, conhecedores também do objetivo, porque o Espiritismo, ele nos ensina por que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa existência, por que as dores nos visitam, por que tantos desabores, por que existem irmãos que nos desafiam. Tudo isso aí é explicado pelo Espiritismo, porque tudo isso daí está nos conduzindo ao aprendizado. O aprendizado que vai virar preciosidade para o espírito. Porque quando Jesus nos afirmou, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Ele estava aí nos conclamando, nos convidando para que nós adquiríssemos perfeições. E essas perfeições, elas vão ser conquistadas através das nossas vivências, através do nosso empenho, através do nosso estudo, através das nossas pesquisas, através do nosso interesse, ou mesmo através das nossas vivências, né? Quem vive muito é mais sábio. Quanto mais se vive, mais sábio é. Então nós vamos aí nos somando em sabedoria à medida que nós vamos caminhando, evoluindo, encarnando, ora na vida espiritual, ora aqui na Terra. Nós estamos vivendo esse processo de construção de nós mesmos. Por isso que Jesus trazia sempre o reino dos céus como um fim, né? Como o reino dos céus, né? Como um objetivo, né? Como que nós estivéssemos caminhando para o reino dos céus. Mas onde é esse reino dos céus?
que Jesus tanto fala para todos nós, principalmente quando fala das parábolas. Ele afirma que o reino dos céus é como uma semente que é jogada no campo e, quando fertilizada, é a menor das sementes, mas que se torna a maior das hortaliças, a maior das árvores, né? Por que Jesus faz essa referência ao reino dos céus? Aonde fica esse reino dos céus? Porque esse reino dos céus que é colocado pelo Cristo como uma espécie de centro de toda a sua trajetória, de toda a sua caminhada, porque Jesus fala do reino dos céus como objetivo, como fim, e também fala da vida futura, nos consolando, né, que somos todos espíritos imortais. Mas aonde fica esse reino dos céus? Fica no céu? Fica em outra dimensão? Será que aqueles homens entendiam que o reino dos céus poderia ficar em outro continente, um espaço, um lugar predeterminado? E Jesus fala tanto no reino dos céus, mas ele vai complicar quando ele vai nos afirmar que o reino dos céus mora dentro de vós. Porque quando ele foi questionado, Jesus, aonde fica o reino dos céus? Qual é a localização do reino dos céus? E ele fala, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, Jesus está falando, meus irmãos, desse conjunto de energias e faculdades que jazem latentes na nossa alma, porque fomos criados, né, simples e ignorantes, mas trazendo esse DNA divino dentro de nós. E esse DNA divino que está dentro de nós, ele precisa ser acessado, porque quando Jesus fala, e ele coloca o reino dos céus como um fim, mas também afirma que o reino dos céus está dentro de nós, é porque ele está nos afirmando que a evolução espiritual se dá para dentro de nós. Então nós vamos acessar o reino dos céus à medida que nós vamos despertando as nossas qualidades morais. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Despertem as suas qualidades morais, melhorem, despertem seus talentos, que brilhe vossa luz diante dos homens. É Jesus nos convocando a brilhar, a deixar que brilhem em nós as nossas melhores qualidades morais. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja o nosso esforço, que haja o nosso entendimento, porque se o reino dos céus está dentro de nós e o objetivo da nossa trajetória, da nossa caminhada é alcançar esse divino que está em nós, é importante, é imprescindível que a gente faça uma coisa: busque se conhecer. Está lá no Livro dos Espíritos, eu não lembro o número do item, mas está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade superior, qual é o meio mais fácil e mais prático de evoluir? E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conheceis a si mesmo. Então é necessário que a gente busque se conhecer. A gente busque criar uma relação íntima com a gente mesmo. E como é que a gente faz isso? É que depois, né, que a gente chega em casa, no trabalho, que a gente vivemos todas as experiências que vivemos um dia, tudo que vivemos, a gente começa a se questionar. Como é que eu agi? Como é que eu fui? Como é que eu me conduzi durante o dia? Será que eu fiz tudo aquilo que Jesus espera que eu faça? Será que eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito? Meu Deus, eu agi dessa forma, eu não deveria ter agido dessa forma. Isso não foi bom. E aí a gente vai entender que a gente tem essa imperfeição. A gente vai identificar que a gente teve inveja. A gente vai identificar que a gente teve raiva. A gente vai identificar que a gente é impaciente. A gente vai identificar imperfeições e entender que somos imperfeitos. Que estamos no caminho. Que temos ali
o DNA da perfectibilidade, mas estamos no caminho, ainda despertando essas perfeições. E temos a imortalidade, irmãos, a imortalidade toda para que isso se dê, porque Deus nos deixa sempre a porta aberta. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus mora dentro de vós, é porque nós estamos precisando realmente criar uma relação com a gente mesmo. E essa relação que a gente cria aqui com a gente mesmo, primeiramente tem que passar pelo processo de conhecimento. Precisamos nos conhecer, quem nós somos. Ninguém evolui sem se conhecer. Ninguém consegue se superar se não conhece as suas imperfeições. Existe um exemplo clássico, que é o exemplo de Pedro. Pedro, o apóstolo do Cristo. No momento que estavam ali na Santa Ceia, né, todos reunidos, Jesus falou para ele: Pedro, amanhã, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E qual foi a reação de Pedro? E Pedro chega e fala para Jesus: Jesus, qualquer um dos apóstolos podem te negar, mas eu não te negarei. E Jesus olha: Pedro. No dia seguinte estava Jesus no Monte da Caveira, crucificado. Quando um dos passantes perguntou: ei, tu não és um seguidor do Cristo? Tu não és um seguidor do crucificado? E Pedro falou: não. Quando um padre: ei, eu lhe conheço. Você segue o homem crucificado. E ele fala: não. Até que chega um outro passante: você andava com Jesus. Você andava com Jesus que está ali crucificado. E Pedro fala: não. E o galo canta. O cantar do galo simboliza o despertar de Pedro. E o despertar de Pedro se deu quando ele percebeu que ele não se conhecia. Porque quando ele chegou para Jesus e falou: Jesus, eu não te negarei. E ele acreditava que ele realmente não iria fazer. Mas ainda existia a covardia, existia a incerteza, existiam ainda sentimentos nele que ele não sabia. E depois disso, Pedro se reergueu e fez uma vida linda, uma vida maravilhosa, porque eis que o galo é o exemplo, né? Que ele, do seu despertar, né? É uma metáfora para o seu despertar. E ele despertou, e daí ele realmente começou a travar uma relação de autoconhecimento com as suas imperfeições, que precisam ser abraçadas, não cultivadas, porque nós, enquanto espíritas, já existem certos sentimentos que já não nos cabem mais sentir. Não nos cabem mais sentir ódio, sentir raiva, traçar planos de vingança, né? É lógico que a gente vai passar por essas experiências. Eu senti o ódio, eu senti a raiva, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar a doutrina espírita, o cristianismo, a palavra do Cristo para refrear esse meu sentir. Ele vai sentir, eu vou saber que eu vou sentir, mas eu não vou agir em nome dele. Não vou mais agir em nome dele, porque eu já sei que não vale a pena. Eu já conheço a lei de causa e efeito, que a dor que eu for despertar em alguém, essa dor também, ela vai se apresentar no meu caminho. E assim se dá, porque é necessário que a nossa encarnação nos conduza para a condição de espíritos mais inteligentes, mais capacitados, mas também mais amorosos. E esse processo do autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente consiga desenvolver essa relação com a gente mesmo. E para a gente também desenvolver essa relação mais profunda com a gente mesmo, para a gente poder evoluir, sair da condição, né, de plantinha pequenininha, né, porque já saímos da condição de grão de mostarda, já fomos criados por Deus. Então, nós estamos ali na condição de plantinhas ainda pequenas, mas com o objetivo de nos tornarmos árvores frondosas que possam amanhã, né, acolher os pássaros,
que chegarem, né, com os seus galhos, né, frondosos, né, com a sua sombra amorosa, mas que para a gente também consiga, né, sair dessa condição de plantinha e crescer mais um pouquinho, é fundamental, né, nesse processo de evolução espiritual interna que se dá dentro de nós, da busca do reino dos céus que está em nós, que a gente comece a se reconhecer, desenvolver a consciência de que somos espíritos, que nós não somos seres terrenos, nós somos seres terrenos, mas isso se dá de forma impermanente. A gente se reconhecer como espírito, que somos seres espirituais. Então, quando a gente desperta a consciência da imortalidade, nós nos tornamos mais capazes. A gente vai se desmaterializando um pouco, vai dando menos importância para as coisas que acontecem na Terra e tendo entendimento, né, de tudo que se dá aqui, é para que a gente possa aproveitar o nosso interior intimamente. Então, a gente ter esse desenvolvimento, né, desenvolver essa consciência ampliada e nos reconhecendo filhos muito amados pelo Pai. Somos muito amados pelo Pai e nós estamos caminhando para a felicidade que Ele aguarda para cada um de nós. E Ele é tão bom, que nos deu a oportunidade de fazer a nossa história, que a gente consiga chegar na condição de espírito puro através dos nossos próprios métodos, através do nosso próprio esforço, porque na lei divina não existem privilegiados. Portanto, é importante que eu tenha essa consciência de que sou um ser espiritual, sou um espírito. Eu não sou essa personalidade que está aqui, eu não sou a Cláudia. Eu estou Cláudia, mas eu sou um filho do Pai, eu sou um espírito criado simples e ignorante para evoluir. Eu sou um dos seres inteligentes do universo, que é assim a definição no Livro dos Espíritos para os filhos de Deus. Então eu estou nessa condição, né? Então, me reconhecendo como espírito, qual é a prática importante que eu devo fazer? Essa prática, o que eu preciso fazer para me reconhecer cada vez mais como espírito, para me fortalecer a minha confiança e a minha fé, sabedora de que eu estou aqui de forma impermanente, nessa personalidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver a minha consciência de espírito e entrar em contato com a vida espiritual. E como é que eu vou entrar em contato com a vida espiritual? Como é que eu vou entrar em contato com os outros espíritos da vida espiritual? Como é que eu vou entrar em contato com os meus protetores espirituais, conscientes de que são espírito? Se não através da prece, através da oração. É essa ligação que a gente faz, né, com a vida espiritual. É quando a gente se reconhece filho de Deus, falando com outros filhos de Deus na nossa pátria verdadeira. Então é importante que a gente desenvolva o hábito da prece. A prece, ela deve nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, né? Todos os momentos, não, todos os dias da nossa vida, né? A gente tem que viver em prece. E viver em prece é viver buscando fazer o melhor que a gente pode, não só para a gente, mas para o outro, num processo de construção de valores morais, num processo de adquirir essas perfeições e que foram convidadas, né? Que foram cantadas para que possamos desenvolver, né? Possamos despertar. Então, essas qualidades morais, elas vão ser desenvolvidas quando nós começamos a olhar as coisas de forma racional. Quando o irmão nos desafia, quando o irmão nos magoa, quando o irmão nos fere, vamos ter sentimentos de tristeza, de mágoa. Isso aí vai nos acompanhar porque somos ainda imperfeitos. Porque ainda não temos o entendimento de que aquele irmão nos reclama aquilo que um dia nós reclamamos de outras pessoas. Porque estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, né, para conviver com irmãos que nos desafiam, que estão na nossa retaguarda. Nós temos aqui todo o aconselhamento, todo o encorajamento dos irmãos da codificação, esses espíritos superiores que vão nos ensinar: melhorem, perdoem. Perdoar é se libertar.
Não vamos nos ofender com facilidade, porque aquele irmão não sabe aquilo que a gente sabe. Então, a gente está aqui encarnado, né, em diferentes condições espirituais, né, para que os irmãos que estão à frente possam dar a mão para os irmãos que estão na nossa retaguarda. Então, a gente aprende aquilo com os espíritos superiores da codificação, a gente vai adquirir esse aprendizado com aconselhamento, com as instruções dos espíritos para nós, né, e poder também provar que a gente aprendeu com esses irmãos que nos desafiam. E o que vai nos sustentar a condição de agir dessa forma é a prece. É essa relação que a gente vai ter com Deus, porque temos a nossa relação com a gente, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, quando a gente vai se conhecer, né? Aí a gente vai construindo uma relação com a gente. Mas a gente tem que construir uma relação com Deus, que é o nosso Pai. E essa relação que a gente vai construir com o nosso Pai, ela se dá quando a gente ora. A Madre Teresa de Calcutá, uma vez ela deu uma entrevista que o jornalista questionou para ela: irmã, o que a senhora fala quando a senhora ora? E a Madre Teresa respondeu a ele: quando eu oro, eu não falo nada, eu só ouço. E o jornalista: o quê? A senhora não fala nada, só ouve? Aí ela: assim, eu não falo nada, eu só ouço. E o jornalista perguntou para ela: e o que Deus responde? Aí ela respondeu: Deus não fala nada, ele só ouve. Deus não fala nada, ele só ouve. A Madre Teresa, quando ora, ela não fala, ela só ouve. E Deus também não fala, ele só ouve. É aquela relação de intimidade. A oração vai de sentimento, vai da compreensão de que é um filho de Deus muito amado por ele. Essa relação que a gente tem que construir com o divino, essa relação que a gente tem que construir com Deus. Não precisa falar nada, é só ouvir. Ele também não precisa te dizer nada, você precisa só ouvir. Ouvir a voz da natureza, ouvir a voz de Deus que está em tudo, ouvir a voz da vida que te convoca a ser melhor, a agir melhor, para a sua própria felicidade. Então está aí, meus irmãos, a prece, conhecer a si mesmo e orar. Conhecer a si mesmo para construir uma relação com você e orar para construir uma relação com Deus. E também nos é necessário, para que a gente possa conseguir chegar, né, na condição de espírito puro, alcançando o reino dos céus que está em nós, está também é importante que a gente comece a entender o nosso próximo, se ver no outro. Kardec, ele baseou toda a sua doutrina no amor e na caridade. E ele falou que fora da caridade não há salvação. Parafraseando a Igreja Católica do século XIX, que dizia que fora da Igreja não há salvação. Então ele afirma que fora da caridade não há salvação, nos apontando a caridade como o exercício máximo para o desenvolvimento do amor, né? Ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Está Paulo também nos afirmando que é o amor, né? A caridade, que é condutora para que a gente consiga alcançar esse olhar amoroso para o nosso próximo. Porque a gente encarna, meus amigos, para aprender a amar. A gente encarna para isso. Aprender a desenvolver as nossas capacidades intelecto-morais, como afirma o livro dos Espíritos, né? Os Espíritos afirmam, é mais fácil. A gente vai aprender através do estudo, do interesse, das vivências. A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo intelectualmente, não é? Porque os espíritos superiores, aqueles que já encontraram, já fizeram esse encontro íntimo, já alcançaram o reino dos céus, eles são sabedores de todas as ciências humanas. Eles são sábios. Mas temos também, irmãos, que desenvolver o mais difícil na nossa atual condição espiritual, que é o amor ao próximo.
E isso se dá através da caridade. A gente sendo caridoso com o nosso irmão. E a caridade, ela supera as questões materiais. A caridade está no perdão. A caridade está em não sentir-se tão ofendido com, às vezes, um impropério, uma agressão. A gente não trazer isso para o nosso coração. A caridade está também na paciência que a gente vai ter com o nosso próximo. E a caridade também está com as questões materiais. Dar aquilo que o irmão precisa, o alimento, o cobertor. Mas quando a gente estiver nesse ato, ele só vai ser profícuo, como afirma Kardec, se a gente colocar junto o nosso coração. Porque às vezes a caridade, ela pode ser boa para o irmão que está recebendo o cobertor, o alimento naquele momento difícil. Mas e para a gente? E a caridade que a gente vai fazer para a gente? Se a gente não botar junto o nosso coração, a gente não está atuando aqui nas forças da alma que vão nos conduzir a desenvolver o amor libertador. Esse amor libertador que Jesus nos prometeu, né? Que estaríamos livres de todos os sofrimentos e as dores quando nós conseguirmos adquirir e desenvolver esse amor pelo nosso próximo. Somos ainda as sementes que foram jogadas no campo. E sementes jogadas no campo, tão pequenininhas como um grão de mostarda, que na verdade estão destinadas a se tornarem árvores abundantes. E quando nós formos árvores, nós poderemos, através dos nossos galhos, receber as aves do céu. E o que são as aves do céu nessa parábola? As aves do céu, elas são aqueles irmãos que Deus nos confia. Sejam aqueles irmãos que Deus nos confia para que nós possamos educar. Porque quando o espírito consegue alcançar o reino dos céus que está nele, é um espírito já aprimorado. E esse espírito aprimorado já compreendeu que não será feliz. Porque nós todos, em humanidade, nós somos uma rede. Ninguém será completamente feliz enquanto perceber que existe um irmão que sofre, existe um irmão que necessita de amparo, um irmão que precisa do nosso carinho, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso aconselhamento. Então, nós seremos também responsáveis por outros. Nós seremos as árvores que vão, através dos galhos, receber os pássaros para dar alimento com os nossos frutos e também para dar sombra, aconchego, dar um espaço para que eles construam os seus ninhos. São esses espíritos imperfeitos, da qual seremos tutores, como são tutores os nossos benfeitores espirituais, os nossos protetores, os nossos mentores que caminham conosco. Essa parábola linda do grão de mostarda fala a respeito da nossa evolução espiritual, fala daquilo que nós podemos fazer, fala daquilo que nós temos condições, porque Jesus é o nosso mestre de amor, ele não desiste de nós, não desistirá, porque ele fez a promessa, afirmou para Deus também, contado em parábola que está lá no Evangelho, que Senhor, nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. Então ele intercede por nós, ele acredita em nós, ele confia em nós e ele vê em nós todos os potenciais. Com o seu olhar crítico, ele não vê essas pessoas imperfeitas que somos. Ela vê em nós os anjos que nós seremos amanhã. Portanto, irmãos, vamos aproveitar, vamos caminhar, vamos seguir as pegadas de Jesus Cristo e vamos caminhar conscientes e atentos no entendimento que o melhor está por vir, que a felicidade já é nossa, já herdamos a felicidade no momento da nossa criação. Vamos desenvolver esse nosso hábito da oração. Vamos também absorver o nosso hábito da reflexão. Porque quando a gente reflete nas nossas imperfeições, quando a gente trava esse processo de autoconhecimento, a gente está aprendendo a se amar. E quando a gente desenvolve o hábito da oração,
a gente está desenvolvendo uma relação com o divino e a gente está aprendendo a amar a Deus. E também quando a gente está convivendo com o nosso próximo, desenvolvendo tolerância, desenvolvendo amorosidade, paciência, caridade com o nosso irmão, nós estamos desenvolvendo o amor ao próximo. E está aí, estamos nós cumprindo gradativamente aquilo que Jesus colocou como o único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, Casa Fraterna Chico Xavier. Que Deus ampare a todos nós, que Deus ilumine essa casa de amor e de luz que abriga tantos trabalhadores dedicados. Um abraço e obrigada. Boa noite.